Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Filosofia Renan. Agradeço pela atenção, peço aí para ajudarem a compartilhar os vídeos, ajudarem nesse projeto. Deixem também aí um like, uma curtida, comentários. Os comentários são totalmente bem-vindos para concordâncias, discordâncias, acréscimos nas reflexões. Então a perspectiva do livro do vídeo de hoje é baseado aí em um livro, Um Mundo Sem Nós, que eu achei interessante, não no aspecto, o livro ele pode ter aí várias perspectivas de reflexões. E o que eu achei interessante, né, nesse livro do Alan Weisman, ele vai exatamente pegar essa perspectiva ecológica, se nós pegarmos ali pela própria terminologia, né? É o cuidar da casa, mas o cuidar da casa ele tem uma dimensão ética, uma dimensão metafísica, né? Como a proposta do tema do vídeo. Se nós pensarmos da ecologia da mesma forma, né? A economia, né? Cuidar das normas da casa tem uma dimensão ética, uma dimensão metafísica, né? O metafísico, simplificando bem, dentro de uma perspectiva aristotélica, essa metafísica tem a ver com aqueles movimentos, tem a ver com aquelas finalidades as quais ainda nós não enxergamos. Tem um pouco a ver com a nossa esperança. A esperança, de certo modo, é uma questão metafísica, porque nós pautamos, nós vamos ver isso já já, nós pautamos muitas vezes aquilo que nós já esperamos do futuro, tendo a dimensão do hoje, mas ao decorrer do tempo, aquilo que se vem a ser necessariamente já não tem contido elementos do hoje. Você fala, nossa, Renan, que estranho essas questões. Mas o mundo sem nós, uma rápida abordagem, é interessante da forma que ele faz pelos capítulos, né? Ele vai pegando quantos anos que o ser humano ele desaparece, totalmente da face da Terra, né? São 382 páginas com entrevistas entre biólogos, engenheiros, paleontólogos que vão fazer essa análise, entendendo que, né, o ser humano de certo modo é uma erva daninha, né, que está aí sobre a face da Terra. Claro que certamente o ser humano tem a sua dimensão extremamente boa, extremamente bela, mas volta-se a uma questão de refletir sobre os impactos dessa vivência do ser humano na face da Terra. Então, assim, dentro dessa dimensão, você falar é uma preocupação lateral ou única dentro da ecologia, novamente, é mais de uma perspectiva cosmológica, né? Os gregos, quando eles fazem o estudo do cosmos, o estudo do mundo, essa dimensão ampliando um pouco mais a nossa visão acerca da nossa passagem sobre esse planeta. Da mesma forma que dentro da filosofia tem uma outra parte que é a filosofia da natureza, exatamente contemplando esses elementos, não só da natureza humana isolada do mundo, mas exatamente nessa relação mediante o mundo. Dentro dessa entrevista, né, ele vai mostrando que pouca coisa resistiria à ação do tempo e das forças da natureza, e revela como o nosso lixo tecnológico continuará envenenando o meio ambiente nos milhões de anos vindouros. Você fala, nossa, nós não somos apenas tóxicos em nossas relações sociais, nós somos tóxicos em relação à própria natureza. Isso não tem que ser nada no aspecto de nos levarmos a um movimento muito extremista, porque dentro da própria perspectiva do livro, né, tem um movimento de extinção humana voluntária, né, que pretende suprimir a raça humana voluntariamente, deixar de procriar, permitindo a biosfera terrestre retornar à sua boa saúde. Então, assim, é um movimento totalmente extremista. Então, tem que apenas tomar cuidado para não irmos nos extremos. Tem até aqui, tem o logotipo dele, que eles mostram essa perspectiva, né? Então tem que suprimir tudo. Vamos colocar aqui, olha lá, que possamos viver muito e desaparecer, né? De fato, nós vamos viver muito, nós vamos desaparecer, por mais que nós tenhamos aí todo esse aparato tecnológico, toda essa desenvoltura cultural, a desenvoltura ética, a desenvoltura das leis,
que, de certo modo, nós tornamos a nossa sociedade altamente complexa, nenhum ser humano é capaz de acrescentar nenhum dia sequer na sua vida, nenhum minuto a mais, né? Nós não temos essa capacidade desse controle do tempo. Mas é interessante, né, analisar numa perspectiva que nos leve a uma dimensão da ação, né? A ética e a metafísica dentro da visão aristotélica, ela não é apenas uma mera observação, né? A metafísica da natureza e a natureza humana, e da ética da natureza do nosso comportamento. Não é apenas ali, eu vou observar meramente por observar. É exatamente uma perspectiva que leva a uma ação, a uma contemplação, seja de atos simples até atos mais complexos, né? E dentro dessa perspectiva, antes de chegarmos ali em Aristóteles, surge um diálogo interessante no livro de Platão, do Fédon, né? Que exatamente começa a tratar e perguntar sobre essas questões de finalidade, porque, querendo ou não, é uma questão da finalidade da vida do ser humano. Então, o que Platão começa a afirmar, que a verdadeira explicação de qualquer fenômeno físico deve ser teleológica. Aí você fala, o que é o teleológico, né? De onde surge essa palavra? Não surge a palavra em si, não surge necessariamente do universo grego, embora os gregos já tinham esse estudo teológico sobre a realidade. A palavra teleologia foi criada pelo filósofo alemão Christian Wolff, onde ele, no livro Filosofia Rationalis Sive Logica, ou seja, a filosofia racional ou lógica, e vai exatamente contemplar esses elementos da filosofia que visam, olha, se existe um movimento para determinada coisa, esse movimento vai desembocar em uma outra coisa, né? Dentro dos princípios da física, uma força gera uma outra força, para toda ação uma reação, mas aqui nós não vamos necessariamente dessa dimensão. Então vai tratar de analisar essa questão teleológica, né, para todo movimento, né, do indivíduo, para todo movimento do ser. Ele impacta a si mesmo, mas ele impacta aquilo que está a seu redor, né? É uma questão aí da deontologia. O que seria a deontologia? É uma teoria moral criada pelo filósofo inglês Jeremy Bentham, no qual ele vai analisar o conjunto de deveres de um indivíduo mediante um código específico. Então vamos analisar qual é o conjunto de deveres do ser humano em relação à vida? A preservação da mesma. Entende-se que toda a conduta ética ela tem a ver sobre a reflexão dos valores, que vai desembocar em uma outra questão da axiologia, né? Ali a reflexão sobre os princípios. Mas voltando à questão, então qual que é o código da vida? O código da vida é preservar a vida. Então, para preservar a vida, precisa-se então preservar ou respeitar os princípios daquilo que se considera vida, né? Mediante toda a questão existencial das relações sociais. Então, no mundo de hoje, vamos pegar o exemplo no momento que nós estamos vivendo aí, que assola a humanidade, a questão da pandemia, né? Embora não seja o único mal que assola a sociedade no momento, o mundo no momento, mas é o que deixa todos aí extremamente preocupados em todos os níveis. Então vocês percebem que se atinge todos os níveis, atinge todos os princípios, todas as esferas daquilo onde o ser humano habita, né? Atinge a questão biológica, consequentemente a questão da saúde, atinge e leva a questionamentos existenciais, que também levam a questões psicológicas. Em detrimento disso, temos as questões políticas, as questões econômicas, as questões sociais, as próprias questões religiosas. Então, tudo isso dentro de um mundo onde o centro, embora nós sejamos o centro de tudo isso, mas nós nos colocamos assim, quando eu digo nós, a humanidade, né? Existe toda uma estrutura, né? Nós temos toda uma movimentação antropológica no sentido das relações, entendendo que nós estamos acima de todas as espécies, e isso é uma construção ideológica de há muito tempo que ela é feita.
Então, nesse mundo sem nós, exatamente traz essa dimensão, não vou citar, né, todos os anos, mas o que ele coloca, né, voltando aqui, saindo da pandemia, voltando um pouquinho para o livro. Então, no primeiro dia ele fala assim, ó, o combustível fóssil continuará alimentando usinas, em sua maior parte automatizadas, por algumas horas. Também em algumas horas a energia elétrica começará a entrar em colapso. Praticamente todas as usinas dependentes de combustível fóssil irão desligar. Isso no primeiro dia. Aí vai lá para 10 dias, comida começaria a apodrecer nas prateleiras de supermercados e nos refrigeradores, né? E aí vai ali, 5 anos, a flora terá coberto a maioria das áreas urbanas com grama e árvores, né? Estradas serão cobertas por vegetação e devido à falta de manutenção desaparecerão, né? E vai seguindo, lá 100 anos, grandes pontes terão desabado devido à corrosão dos cabos de suporte, muitas estruturas construídas pelo homem terão desabado em um período de 100 a 10 mil anos, e aí ele vai continuar essa reflexão acerca desse impacto. Então tudo traz um impacto para o mundo, né? As questões das dimensões que ocorrem nesse momento que nós estamos vivendo, elas vão ter um impacto. Mas o mundo sem nós aqui, ele vai numa visão, né, dos impactos materiais, né? E falando, né, das questões materiais, o que é interessante dentro dessa visão, né, desses impactos materiais, o Aristóteles, né, indo agora um pouco para os gregos, ele vai exatamente procurar analisar, né, como que isso ele impacta na sociedade, na vida do ser humano, né? Temos aqui a ética teológica, né, que tem como perspectiva um discurso de uma ideologia absoluta na qual tudo está englobado em um fator de séries. Então temos ali, não é a teleológica ainda, é a teológica, né? Então ele descreve, critica, sensibiliza, para e fundamenta, né? Essa é a perspectiva de hoje, né? Descrever, né, criticar, sensibilizar, para e fundamentar. Surge nessa junção desses 4 elementos, a descrição, a crítica, a sensibilização e a fundamentação, surge em tudo isso o aspecto moral. O que é o aspecto moral? Despertar para aquilo que acontece consigo mesmo e despertar para aquilo que acontece ao seu redor, e motiva para o quê? Avaliações, conclusões e ações. Essa é a perspectiva dessa visão teleológica. Então é preciso tomar uma postura, se conscientizar daquilo que nós estamos fazendo enquanto ser humano. Aí você fala, mas o que nós estamos fazendo? É exatamente esse questionamento. Estamos fazendo em uma dimensão ao qual nós impactamos a sociedade, né, naquilo que nós atingimos na sociedade de uma forma positiva, ou exatamente algo que vai ser de uma forma tóxica contínua? Esse é o questionamento em todas as dimensões, não apenas, né, a questão teleológica, ela vai além apenas de entender dentro de uma dimensão isolada, né? Ela engloba todas esses princípios. E aí, dentro da perspectiva aristotélica, vem a questão ética, essa questão ética da própria metafísica. E aí, da lógica, o que eles colocam, exatamente, nós temos a memória, né, a intenção, imaginação e esperança. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, é muito normal, né, em tempos pandêmicos, né, olharmos para o passado como algo certo, porque nos trazia uma certa estabilidade da vida que nós estamos vivendo. E ao olhar para esse passado, nós temos uma intenção, né? O que seria essa intenção? Volta à questão da ética deontológica. Nós estamos ali procurando princípios para formularmos um código de como nós vamos viver. Agora, nós temos o presente. O presente, ele tem como intuito sempre, nessa busca teleológica, promover a vida. Ninguém que está no presente, necessariamente, ele quer deixar de existir. O próprio existir já é uma prova, uma consistência para essa busca contínua de existir. Então, é uma promoção à vida, que é uma ética situativa, né, de situação. E a partir disso, nós começamos a imaginar
um futuro, né? Vem na questão da esperança, que é a ética teleológica, ou seja, esperar para que a finalidade das coisas elas atinjam o seu fim específico. Afinal de contas, se nós procuramos planejar uma vida, é para que essa vida atinja o seu fim específico. Então, qual que é o fim específico? Uma vida justa, uma vida ética, uma vida feliz. Esses são os pilares dessa dimensão da ética aristotélica e dessa conciliação desses três princípios surge exatamente o equilíbrio do ser humano consigo mesmo e com o mundo que ele está vivendo. Dentro dessa lógica, eu acho interessante, eu gosto muito dessa reflexão do Aristóteles acerca da existência e da ética, quando nós falamos, de ato e potência, que é uma das questões que são analisadas dentro dessa perspectiva da teleologia, tanto que ele não cria o termo em si, mas ele cria a dinâmica, o pensamento. Então temos aí a teoria da justiça de Aristóteles, que novamente é a observação dos fatos, ato e potência. Então temos uma árvore, a árvore em si ela já é potencialmente uma porta, ou seja, esse potencialmente ela pode ser transformada em uma porta, assim como uma canoa, assim como uma cadeira. Mas não tem o potencial em si de vir a ser ou atualizar de uma forma de uma lambreta. Ou seja, o ser humano, vamos lá, no início de nossa existência, nós temos, quando pequenos, vamos colocar lá, quando recém-nascido, a potencialidade, ou seja, vir a ser uma criança. Se tudo der certo, as fases biológicas, nós conseguimos vivenciar tudo aquilo que tem que ser vivenciado, nós vamos então nos tornar criança. Depois de criança, espera-se que nós consigamos aí nos tornar adolescente, de adolescente, adulto e idoso e por aí vai. Até qual que é a finalidade, o fim máximo da vida, Aristóteles vai falar que o fim máximo da vida é se tornar feliz. A pessoa fala, mas biologicamente o fim máximo da vida é morrer? Sim, mas dentro dessa lógica aí que está a questão. Analisar antes de chegar ao fim de toda essa nossa caminhada, de toda a nossa existência, o que de fato foi feito. Como é que a nossa ação ou as nossas ações elas impactaram primeiramente em nossas vidas, segundo na vida dos demais, daqueles que estão em sociedade, no próprio planeta. Hoje o pessoal fala muito da questão de sustentabilidade, fala muito dessa questão de pegadas ecológicas, como que tudo isso impactou. Tem um livro que chama A Herança de Si Mesmo, Qual era a primeira herança que nós deixamos para nós mesmos, deixamos para aqueles que estão ao nosso redor. É uma herança meramente, o pessoal fala de legado, mas é uma herança meramente uma questão material ou exatamente uma questão de ideia, numa perspectiva de mudança, que é possível uma mudança, uma transformação. Dentro de uma sociedade altamente que consome muito, sobreviver a todo esse progresso é realmente algo bem complexo. E fica aí também uma dica no YouTube tem um documentário exatamente sobrevivendo ao progresso. Então eles vão colocando elementos comparativos de análise que nós estamos produzindo as mesmas coisas no sentido de apenas produzir para consumir e uma série repetida, e de fato o sistema de produção capitalista ele é altamente repetitivo, até pela questão da necessidade de estocar, e esse estoque há muito desperdício, é preciso extrair novamente recursos naturais para fazer a manutenção desse sistema. E aí fica meio que incompatível a vida em que nós vivemos no meio onde nós estamos. Não é um papo chato, é exatamente uma questão de lógica. Volta lá, filosofia rationalis sive lógica, a filosofia racional ou lógica.
é um sistema de vida. Você fala, então você está querendo dizer que eu devo ser minimalista? Não, são aspectos de elaboração de pensamento. Então você está querendo dizer que eu devo consumir menos ou mais? Não, a questão é que deve-se refletir sobre o modo de consumo dessa sociedade. Isso quer dizer que nós devemos apontar para um senso mais crítico daquilo que nós estamos fazendo. Essas dimensões são dimensões de discussão, ao qual realmente nós temos que pensar sobre toda essa lógica. Mas apenas pensar de uma forma isolada, enquanto o sistema de modo operacional ele não muda sua configuração, nós continuaremos apenas a pensar. Por isso essas propostas de reflexão, para que possamos, se nós não vamos conseguir mudar o sistema de forma que impacta toda o mecanismo do sistema, que possamos em pequenas atitudes, em todas as instâncias, não apenas na instância ecológica. A instância ecológica é mais da questão da natureza em si, é exatamente pela sobrevivência do ser humano. E falando em sobrevivência, novamente, em tempos aos quais nós estamos vivendo, é exatamente uma questão bem crítica. E percebe-se que aqueles que utilizaram da palavra o novo normal como muito um clichê, percebemos que as mazelas sociais, que o sistema ou ele está se configurando para adaptar nessa plasticidade do capitalismo, para se adaptar de uma nova forma, eliminando certos elementos e o sistema permitir que certas coisas que não eram permitidas antes ocorram, e permanecer da forma que está. Ao invés de certo modo, melhorar a humanidade, ainda podemos ver muitas coisas ocorrendo de uma forma bem grotesca, certo? Olha, agradeço imensamente pela atenção. Mais uma vez, se ainda não é inscrito, inscreva no canal, ajude a compartilhar esse vídeo e fique aí no finalzinho com esse outro vídeo. Eu gosto muito dessas imagens do espaço, analisando a Terra de uma perspectiva diferente. Muito obrigado pela atenção e até o próximo.